Kátia Cristina Leitner. Eu sou farmacêutica há 38 anos. Me formei em 85 pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, Araraquara. E atualmente, né, já fiz uma trajetória grande antes de chegar aqui na rede pública, mas atualmente estou só aqui na prefeitura. Nasci, cresci em Piratininga, fui para Araraquara para estudar na década de 80. De lá eu fui para São Paulo, morei lá 11 anos e em 1997 voltei para o interior e hoje moro aqui em Bauru. Eu fui admitida em 24 de agosto de 2015, então eu já entrei um tanto tarde na prefeitura. Em São Paulo, eu trabalhei muito tempo em farmácia de manipulação de fórmulas, trabalhei na Drogaderma, trabalhei em algumas outras coisas de início de carreira. Quando voltei para o interior, eu fui trabalhar na farmácia específica aqui em Bauru. Depois trabalhei com outras atividades, inclusive laboratório de patologia. E nesse meio tempo também comecei a dar aulas. Eu dava aulas para os cursos técnicos em farmácia, primeiro no Instituto Ranieri e depois no Senac. Então, durante 10 anos da minha vida como farmacêutica, eu também administrei aulas para os cursos técnicos em farmácia. Em 2015, quando eu assumi na prefeitura, eu ainda continuei um ano dando aulas e depois eu parei e agora me dedico integralmente à prefeitura. Na década de 80 a gente não tinha toda essa informação que a juventude tem hoje, né? Eu entrei muito jovem na faculdade, tinha acabado de fazer 17 anos e aos 16, né, quando estava no último ano do ensino médio, a gente tinha que escolher uma profissão e a escolha foi entre duas matérias que eu gostava de estudar, que era Química e Biologia. Então acabou optando pela bioquímica, mas para ser bioquímico você precisava obrigatoriamente ser farmacêutico. Então, fui prestar a faculdade de farmácia e bioquímica. O farmacêutico na prefeitura, a principal atividade dele é o atendimento à população, né? Então, a gente faz a dispensação de medicamentos mediante as receitas médicas que têm que estar de acordo com as normas de dispensação assinadas pelo secretário de saúde. E no meu caso especificamente, eu também acumulo, né, a função de chefe de seção. Então, eu hoje estou responsável aqui pela unidade, pela farmácia, unidade de assistência farmacêutica Centro. E a minha rotina foi não só zelar pelo atendimento à população, como também zelar pela infraestrutura e pelo acompanhamento das rotinas administrativas que a seção nos obriga. Então, a gente cuida também de abono, de organização de férias, de atestados médicos, né, dos servidores. A gente faz todo um controle da dispensação para saber se saiu tudo direitinho nos conformes. A gente responde, né, enquanto farmacêutico responsável, para a Vigilância Sanitária e para o CRF, Conselho Regional de Farmácia. Cuida dos estoques, né, para que eles estejam sempre de acordo com o que está no sistema, que hoje a gente tem um sistema informatizado. Então, eu tenho uma rotina que me mantém não só atenta ao que está acontecendo em termos de dispensação, dando apoio técnico e farmacêutico,
quanto também essas questões administrativas que a gente acumula quando está responsável pelo negócio. A automedicação é extremamente perigosa. Ela pode tanto impedir, né, que uma doença seja diagnosticada, porque ao se automedicar você pode mascarar sintomas que seriam importantes no diagnóstico, quanto a automedicação pode causar, inclusive, reações muito sérias, né, e danosas para o indivíduo. Você pode ter desde reações alérgicas simples até um choque anafilático que pode levar a pessoa a óbito, né? Então, a automedicação sempre foi um risco muito grande para a população. A gente, enquanto farmacêutico, a gente bate muito nessa tecla para tentar evitar a automedicação, né? Porque ela pode ser muito perigosa. Às vezes, uma simples dipirona, se administrada a uma pessoa que já tem um histórico alérgico, ela pode levar a óbito, né? Então, é um risco realmente muito grande. Infelizmente, sim, não era para ser, né? Em 2014 foi sancionada uma lei onde estipula que toda farmácia, antes de mais nada, é um estabelecimento de saúde. Com essa lei, foi dado aos farmacêuticos a possibilidade de ter um protagonismo maior dentro das farmácias e das drogarias. Porém, infelizmente, a gente tem também no Brasil essa cultura de que é um estabelecimento de saúde pela lei, porém é um comércio muito vantajoso. Então, as grandes redes, ou mesmo as drogarias pequenas de bairros, elas visam o lucro, né? E o lucro vem através do comércio. O comércio, infelizmente, ele faz com que as pessoas busquem, né, uma indicação no balcão da drogaria. Essa indicação, infelizmente, acontece, né, a despeito de todas as normas, porque nós temos muitas normas da Anvisa, do Ministério da Saúde, do próprio Conselho Federal e Conselho Regional de Farmácia, desaconselhando essa prática, mas, infelizmente, a gente ainda vê isso acontecendo em todos os cantos do Brasil. Olha, o período da pandemia foi um período muito difícil e muito desafiador, né? Na verdade, o mundo não estava preparado para a pandemia, ninguém sabia o que fazer exatamente, não era só aqui em Bauru, só no Brasil, no mundo todo. Cada um começou a buscar alternativas de tratamento que na verdade não existiam. Então, houve muita experimentação até que as vacinas começassem a ser realmente administradas e a pandemia fosse aos poucos diminuindo. Mas foi uma batalha diária para a gente conseguir fazer o atendimento ao público, fazer um atendimento que fosse seguro para o público e para a gente, enquanto servidor, que nós estávamos, né, como estamos na linha de frente. Mas foi tudo muito empírico. Eu acredito que todos os tratamentos que foram sugeridos, né, antes da vacina foram todos empíricos. Ninguém, na verdade, teve tempo para estudar, para poder avaliar um tratamento eficaz e colocar em prática. Não havia esse tempo. Então, todo mundo tentou aquilo que estava à disposição para tentar combater a doença. Mas até o advento da vacina realmente foi tudo muito experimental. Olha, o maior aprendizado foi melhorar a minha relação
com o público. Eu que sempre trabalhei com o público, mas na iniciativa privada. Quando eu vim para a rede pública, quando eu vim para o atendimento do SUS, eu aprendi muita coisa na questão da humanização, né, na questão de se colocar no lugar do outro, de entender as necessidades. O brasileiro em si, né, a população mais carente, eles dependem totalmente do SUS. Né? Então, eu aprendi que a saúde é tão valiosa, né? E felizmente, com o advento da assistência farmacêutica pelo SUS, eu aprendi que muitos que hoje estão atingindo uma longevidade, né, estão chegando a idades mais avançadas, se fosse há 30, 40 anos atrás, não estariam conseguindo chegar nessa idade. Né? Então a população vem envelhecendo relativamente bem, pelo que a gente nota no atendimento, e graças à disponibilidade de medicamentos pelo SUS. Olha, o recado que eu dou é o seguinte: eu trabalhei 30 anos na iniciativa privada e quando vim para o serviço público, né, eu tinha uma ideia do serviço público totalmente distorcida, como a maioria da população tem. E a mensagem que eu dou é aquela: faça sempre o seu melhor. Se existe um estigma em cima do servidor público, esse estigma precisa cair, ele precisa mudar. E a gente só muda fazendo a nossa parte. Então, cada um de nós tem que sair de casa de manhã com a ideia de que eu sou um servidor. Né? E como servidor, eu tenho que dar o meu melhor para a população que eu atendo. Atender com humanidade, atender com educação, com empatia e procurar sempre fazer o seu melhor.